Olá! Hoje a gente vai mergulhar em duas ideias que, vamos combinar, mexem com todo mundo. O fato de que nosso tempo é curto e aquela vontade de deixar uma marca no mundo. Com a ajuda de alguns dos maiores pensadores estoicos, vamos explorar isso a fundo. E para começar, já vamos direto para uma provocação do filósofo Sêneca. Sabe aquela queixa comum de que a vida é curta demais? Então, os estoicos nos convidam a virar essa ideia de ponta cabeça. E se o problema não for o tamanho da vida que a gente tem, mas o que a gente faz com ela? E é a partir daí que a gente chega no primeiro grande diagnóstico estoico, o problema da vida desperdiçada. A questão não é o quanto ela dura, mas para onde ela vai. Eles diziam que, na verdade, a gente recebe uma vida longa o suficiente, mas acaba gastando com um monte de coisa que não importa. O mais interessante aqui é a lista que Sêneca faz dos ladrões do nosso tempo. Pensa bem: pesar inútil, alegria boba, desejo sem fim, papo furado. Repare que a maioria desses ladrões não vem de fora, eles nascem dentro da gente, das nossas próprias escolhas, dos nossos impulsos. É como se a gente entregasse de bandeja o nosso bem mais valioso. Sêneca aponta para uma coisa que não faz o menor sentido. A gente é super apegado com dinheiro, com as nossas coisas, guarda tudo às 7 chaves, mas na hora de cuidar do nosso tempo, que é a única coisa que, uma vez gasta, já era, não volta mais, a gente distribui como se fosse de graça. Deixamos os outros roubarem, deixamos obrigações sem sentido consumirem tudo. Fica a pergunta: por que a gente protege tanto o que pode ser recuperado e esbanja justamente aquilo que é insubstituível? Agora vamos para o segundo grande tema. Essa busca por fama, por deixar um legado. Os estoicos tinham uma visão bem direta e, de certa forma, libertadora sobre isso. Eles chamavam de o eco do esquecimento. Essa frase do imperador filósofo Marco Aurélio é um golpe certeiro no nosso desejo de ser lembrado para sempre. A ideia é simples e brutal. A memória é uma via de mão dupla que não dura. A pessoa que se lembra vai morrer, e a pessoa que é lembrada, bom, essa já se foi. No final das contas, o destino de todo mundo é o esquecimento. E essa imagem que o Marco Aurélio usa é simplesmente genial para ilustrar isso. De um lado, Alexandre o Grande, que conquistou o mundo todo. Do outro, o cara anônimo que guiava as mulas dele. No fim, o que aconteceu com os dois? A morte colocou os dois no mesmo lugar. Ambos foram parar debaixo da mesma terra. Essa perspectiva joga um balde de água fria na busca pela fama. Afinal, qual é o sentido de sacrificar o presente por um eco que ninguém vai estar aqui para ouvir? Para fechar essa ideia, os estoicos convidam a gente a dar um zoom out cósmico. Imagina só, nossas grandes ambições, os países, os continentes que a gente chama de lar, tudo isso é só um cantinho do universo. O nosso tempo, a vida inteira, é só um pontinho na imensidão da eternidade. Isso não é para diminuir a gente, muito pelo contrário, é para libertar do peso de correr atrás de coisas vazias. Ok, então se a vida é fácil de desperdiçar e a fama é uma ilusão, o que é que sobra? A resposta dos estoicos é a fortaleza interior. A solução não está lá fora, está aqui dentro. E aqui está a base de todo o estoicismo, a famosa dicotomia do controle. A ideia é simples, mas muda tudo. Existem coisas que a gente não controla. O que acontece no mundo, o que os outros pensam, se a história vai lembrar da gente. E existem coisas que a gente controla totalmente. Como a gente reage a tudo isso, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas ações. A paz para eles vem de focar toda a nossa energia naquilo que está no nosso comando. Os estoicos não mediam palavras, né? Essa citação que Marco Aurélio pegou de Epicteto é um lembrete visceral da nossa condição. A ideia é que cada um de nós é uma mente, uma consciência, a tal pequena alma, que vive dentro de um corpo frágil, mortal. É um chamado para a gente se identificar não com o corpo e seus problemas, mas sim com a nossa capacidade de pensar e de escolher. E para reforçar, mais uma dose de realismo do Marco Aurélio. Em breve, cinzas ou um esqueleto. Isso não é para ser mórbido, é para ser uma ferramenta poderosa, um memento mori. Lembrar da mortalidade traz um senso de urgência, de clareza. Se o fim é certo e está logo ali, como justificar o desperdício do agora com coisas pequenas? O que nos leva, finalmente, à conclusão prática de toda essa filosofia. Já que o problema foi diagnosticado e a solução é interna, como a gente aplica isso? Como é que se vive bem aqui e agora? A resposta de Marco Aurélio é um chamado direto para a ação. Filosofia não é debate de salão, é prática diária. Chega de teorizar sobre o que é certo. O desafio é viver o que é certo. A questão não é o que se sabe, mas o que se faz com esse conhecimento, a cada momento.
Então, qual é a grande sacada? É este número 1. Ele representa a única coisa que a gente realmente tem. Um momento, o presente. O passado já foi, não volta. O futuro é uma incógnita. A vida inteira se resume a este exato instante e a escolha que se faz nele. É aqui que está todo o nosso poder. E assim, a gente encerra com a pergunta que Marco Aurélio nos deixou. A morte não é um evento distante, ela está pairando sobre cada momento. Sabendo disso, a questão que fica não é sobre o que vai ser feito amanhã ou qual legado vai ser deixado, mas uma pergunta muito mais urgente e pessoal: como viver este momento? A resposta para isso define tudo.